O culto ao corpo está cada vez maior em nosso país. O Brasil já é o primeiro lugar no mundo em cirurgias plásticas e perfumaria, o segundo em cuidados com o cabelo e o terceiro em vendas de cosméticos. Mas não para por aí. Outro mercado que vem aumentando cada vez mais em nosso país é o das academias. Está cada vez mais comum encontrar lugares como esse. Bom, exemplificando melhor esse crescimento do número de academias no Brasil durante os últimos anos, visualizando o gráfico aqui, em 2010 a gente tinha 15 mil alunos e teve um salto aí mais do que o dobro para 34 mil alunos em 2016. Houve também um crescimento da demanda, em número de alunos, de 4,7 milhões para 9,6 milhões. Com relação ao faturamento, houve uma elevação também, mas uma queda devido à introdução aí das academias de baixo custo. Boa noite, meu nome é Henrique, eu sou do grupo 12 e eu vou falar um pouco sobre oferta e o Fábio vai falar depois sobre demanda. A oferta nada mais é que a quantidade disponível de produto ou serviço que a empresa quer vender ou pode vender, né? E a gente escolheu aqui demonstrar com gráficos algumas variáveis que podem alterar no processo da oferta. A primeira delas é a matéria-prima. E como se vê no gráfico, com o aumento do custo da matéria-prima, aumenta o custo da produção. Então, o lucro do produtor diminui e assim ele reduz a sua oferta. Com a diminuição do custo da matéria-prima, reduz o custo da produção, então o lucro do produtor aumenta e ele aumenta a sua oferta. Outro exemplo que a gente pode dar é sobre mão de obra. Com o aumento do custo da mão de obra, é igualzinho ao aumento do custo da matéria-prima. Aumenta o custo da mão de obra e aumenta o custo de produção, assim o lucro do produtor diminui. Mas quando diminui o custo da mão de obra, reduz o custo da produção e assim o lucro do produtor aumenta. E assim aumenta a sua oferta. Outro exemplo também bastante importante é sobre o clima. Com um clima favorável, por exemplo, com os produtos agrícolas, faz com que a produção aumente e também aumenta a oferta do produtor. Já numa seca, por exemplo, faz com que a produção caia, reduzindo assim também a oferta do produtor. Exemplo muito importante também é o preço. Como que se dá para ver no gráfico, a curva não altera. O aumento do preço traz mais lucro ao produtor, que aumenta a sua oferta. A curva não se desloca, ocorre apenas um movimento ao longo da curva, tanto quanto aumenta e tanto como diminui o preço. A redução traz menores possibilidades de lucro ao produtor, que assim reduz a sua oferta. E por fim, tecnologia. Com uma nova tecnologia, por exemplo, a produção aumenta, seus custos são reduzidos. Com preço constante, aumenta a possibilidade do lucro do produtor, que oferece uma quantidade maior. Isso pode ser exemplo de celulares novos, novas TVs, por exemplo, novos videogames. Tudo isso está incluso nessa inovação tecnológica. Obrigado, agora vamos falar sobre demanda com o Fábio. Boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre demanda e explicar de uma maneira básica o seu conceito e suas vertentes. Demanda é tudo aquilo que consumidores desejam adquirir em um determinado período, de acordo com a renda que possuem, seus gastos e o preço do mercado de cada bem ou serviço que desejam adquirir. Primeiramente, para falarmos sobre demanda, é necessário levarmos em conta o conceito de ceteris paribus, o qual é a ideia do todo constante, onde o mercado que é estudado não é afetado por outros mercados ou outras variáveis, mantendo a constância isolada. Voltando à demanda, podemos classificar os produtos por prioridades para adquiri-los, o que é conhecido como valor-utilidade, o qual mede o grau de satisfação e bem-estar do que o consumidor adquire. Diferentemente dele, o valor de trabalho, o qual depende dos custos e da necessidade de adquirir determinados produtos. A curva de indiferença é uma demonstração gráfica a qual ilustra as preferências dos consumidores e as combinações consideradas de mesmo nível de utilidade, como é demonstrado nesse gráfico ilustrativo.
Todos os pontos encontrados na curva representam o mesmo grau de satisfação na curva de indiferença. Em uma outra vertente da demanda, temos a restrição orçamentária, a qual controla e divide a renda disponível que o consumidor possui, medindo o grau de satisfação e prioridade. Nesse sentido, trabalha-se com linhas de preço ou reta orçamentária, como as máximas combinações de bens dados, a renda e o preço. Analisando o gráfico, temos que abaixo dessa reta o consumidor gasta menos do que é capaz. Acima dessa reta, o consumidor não tem condições de adquirir os produtos estimados. Se a renda aumenta ou os preços dos bens desejados diminuem, a reta orçamentária aumenta, atingindo maiores níveis de satisfação. Para as curvas variarem dessa maneira, é conhecido que a demanda do consumidor pode ser afetada por alguns fatores, um por necessidade, outros por mero status ou luxo. Promoções, distribuição de renda e preferências de produtos são alguns desses fatores. Até agora, não entramos a fundo e não entendemos a queda do preço sobre a quantidade demandada. Para isso, a relacionamos com os preços dos próprios bens, dividindo-os sobre duas variáveis: o efeito de substituição, o qual o bem fica mais barato em relação aos concorrentes, e o efeito renda, o qual o preço diminui, o poder aquisitivo do consumidor aumenta, tendendo a demanda a aumentar também. Agora, vamos relacionar a quantidade demandada com os preços de outros bens e serviços, o que origina dois conceitos. Os conceitos de bens substitutos, os quais consumir um bem substitui o consumo do outro, como a carne, o frango ou o peixe, e os bens complementares, que são os bens consumidos em conjunto, como a camisa social e gravata, o sapato e a meia, o pão e a manteiga. Seguindo a mesma linha, relacionamos a demanda de um bem com a renda do consumidor, a qual podemos ter três situações diferentes. O bem normal, que é quando há um aumento de renda, há também um aumento da demanda. O bem inferior, que quando a renda aumenta, a demanda do bem cai. E o bem saciado ou neutro, o qual aumenta a renda do consumidor, mas não aumenta a demanda. Para finalizarmos, distinguimos a demanda individual da demanda do mercado, englobando todos os consumidores de um determinado bem ou serviço. Dessa forma, temos que a demanda de mercado é igual ao somatório horizontal de quantidades das demandas individuais. A cada preço, a demanda de mercado é a soma das demandas dos consumidores individualmente, como mostrado na tabela. Obrigado. Para exemplificar melhor esse movimento que a gente tem aqui nos gráficos aqui das academias, vamos utilizar o gráfico da demanda, ressaltando aí a variável preço. Anteriormente, a gente tem preços altos de mensalidade e uma quantidade demandada menor. A partir do momento que houve a introdução aí das academias de baixo custo, a gente tem um aumento na quantidade demandada. Então, o número de clientes aumenta e o número de academias e de quantidade de alunos que cada academia suporta também aumentou. Porque você diminui o preço, mas precisa ter um maior volume de alunos para suprir isso. Ainda com relação às academias, eu vou destacar também a questão da sazonalidade, né? Onde em determinadas épocas do ano, por exemplo, o verão, você tem um aumento da demanda, né? Da procura pelas academias. Então, o gráfico, a curva de demanda passa a não ter alterações mais durante a linha, né? Durante a curva, mas ela se desloca para direita ou esquerda, ou seja, próximo ali do verão, né, aumento da demanda, ela se desloca para a direita. Próximo do inverno, há uma queda nessa demanda, deslocamento aqui para a esquerda.